Vamos falar um pouco acerca de internet e e-business, né? A internet ela teve a sua origem de forma militar, né? Você lá no início tinha a internet focada na parte militar e por pesquisadores, normalmente instituições de pesquisa fortes. Poderia ter acessado a internet muitas vezes através de terminais de mainframes, e não era a questão de você ter como hoje navegadores e tudo mais. Era mais a parte de FTP, e-mail, seriam coisas bem básicas, focadas principalmente na parte de pesquisa e na área militar em parte de logística e a extração de dados, né? Hoje você já tem uma visão mais comercial, a internet evoluiu para o usuário comum, né? O que envolveu muito a evolução em termos de mídia e necessidades em termos de segurança, já que hoje em dia temos uma rede aberta, onde podem haver hackers, podem haver uma série de programas que podem furtar senhas e outras coisas. Então, quando ela foi para a parte comercial, ela se tornou um canal de vendas e envolveu investimentos maiores em mídia e segurança, né? Uma característica de um sistema na internet é que ele envolve um investimento grande em tecnologia, né? Quando se fala em termos de processamento, em termos de segurança, em termos de bancos de dados. Por quê? Você tem muitos usuários ao mesmo tempo, você tem muito processamento, você tem muitos acessos, tem toda uma parte de camada de rede, né? Você tem uma necessidade em termos de desempenho, o que pode impactar em máquinas mais caras ou então o uso da nuvem. Você tem necessidades transacionais, né? Saber bancos de dados que consigam controlar transações de forma eficiente, né? E por que uma empresa entra na internet, se você tem toda essa estrutura necessária, né? O primeiro ponto é a visibilidade, né? A empresa está na internet, ela é visível por todo o globo. Afinal de contas, a internet é global, né? Então, a visibilidade é um primeiro ponto. Outro ponto é a reação às mudanças. Outras empresas estão mudando, outras empresas estão entrando na internet, existem formas diferentes de comunicar com o usuário começa a acessar através de smartphones. A rede que antes era apenas uma coisa acessada por computador, hoje está junto com o usuário a qualquer momento, né? Você não precisa mais esperar o usuário chegar na loja, a loja está no bolso do usuário, né? Então isso aí é uma outra necessidade da empresa, ela tem que reagir às mudanças de mercado, ela tem que aumentar a sua competitividade, né? Como ela aumenta essa competitividade? De duas formas. Uma, aumentando a visibilidade, e a outra é diminuindo custos, né? O fato de não ter uma estrutura física necessária para atender o cliente faz com que eu tenha menos gastos com funcionários e gastos com a questão de espaço, né? Então, assim, apesar de ter um certo investimento por um lado, eu recupero todo esse investimento no custo do outro lado e aumento a competitividade da empresa, já que eu tenho meus preços mais baixos. O alcance dos clientes também é interessante, porque agora eu posso alcançar um cliente que está em qualquer local, inclusive a qualquer momento, já que ele pode acessar pelo celular, né? Os sistemas evoluíram lá do início, né? No início você tinha apenas sistemas soltos, né? Que começaram a se comunicar em rede. Começaram a haver melhorias técnicas em termos de programação, em termos de arquitetura, e essas melhorias técnicas levaram a um controle gerencial. Aí eu já passo a ter um controle interno da minha empresa, né? Coisas que eu não controlava antes, controlava no papel, eu passo a controlar pelo computador. Isso levou a quando os sistemas começaram a se falar, esses vários sistemas de controle, a ter uma visão corporativa através de sistemas ERP, uma visão global da empresa. E aí eu já tenho um controle total da minha empresa num único ambiente. A partir daí surgiu a internet e eu tenho que aumentar o meu sistema para poder avançar nas fronteiras, né? Quando eu coloco o sistema na internet, agora eu já estou fora da empresa, já estou fora dos muros da empresa, eu estou expondo a empresa na internet, criando um novo canal de comércio, né? O comércio na internet, que normalmente é chamado de e-business, né? Ou comércio eletrônico. A diminuição do custo, por um lado, né? À medida que eu tenho menos funcionários, eu tenho menor espaço físico, aumenta necessidades em outro lado, né? Que é a questão logística. A logística é fundamental para um sistema internet. Se você faz qualquer tipo de comércio eletrônico, o seu cliente espera que aquele produto chegue num prazo razoável com custo baixo. Então, investimentos em logística são necessários para se trabalhar em termos de e-business, né? Algumas ferramentas são interessantes que surgiram com a internet, né? Uma que é muito relevante é o Google Maps, né? Principalmente para a área de logística. Eu posso ter uma programação do Google Maps muito simples, utilizando ferramentas do tipo JavaScript,
e em cima desse Maps colocar símbolos que sejam do meu interesse. Por exemplo, um caminhão andando em cima de um mapa, né? Posso acompanhar através de GPS esse caminhão e colocar a imagem dele andando em cima de um mapa qualquer do Maps, né? Ao mesmo tempo, é um canal também de propaganda. As pessoas procuram endereços no Maps e o Maps permite que você tenha o símbolo da sua empresa em algum local do mapa indicando, isso é um restaurante, isso é uma farmácia ou algo do tipo, o que é também um outro canal de propaganda para a empresa, um canal de marketing, né? Em termos de rede, a internet é uma rede TCP/IP com N servidores diferentes e exige, vamos dizer assim, serviços básicos, né, para a sua empresa, como o DNS, né, seria sistema de domínio, inclusive tem que ser registrado um domínio para a empresa. Você tem toda a parte de e-mail, FTP, HTTP, isso tudo são vários servidores que trabalham com diferentes protocolos em cima do TCP/IP, né? É claro que tudo isso aí vai envolver níveis de máquina, né, hardware, para poder satisfazer a operação desses servidores, software dos próprios servidores e gerência dos mesmos, né, que exige, é claro, a mão de obra qualificada. Existem 3 tipos de rede nesse contexto, né? A intranet, que já existia, isso se refere à empresa, né, seria a rede interna da empresa. E nessa rede interna, normalmente eu tenho sistemas de contas a pagar e receber, sistema de folha de pagamento, são os dados que competem exclusivamente à empresa. São aqueles dados que não podem ser acessados por um usuário comum do lado de fora. A internet, por outro lado, é outro nível. Eu teria a parte que é exposta ao usuário, que tem toda uma parte de comunicação e envolve toda a parte de comércio eletrônico, o que traz a necessidade de segurança, transação e outros, né? Esse usuário que vem pela internet não pode acessar nada que tenha da intranet, que não seja de interesse explicitamente comercial, né? E ainda existe um terceiro tipo que é o extranet. Normalmente é o quê? A comunicação entre 2 intranets usando um meio pela internet, né? Esse meio é um canal criptografado, normalmente é VPN, então ela usa apenas a internet como um canal para chegar numa outra intranet, e quando essas 2 intranets se falam através dessa VPN, isso é chamado de extranet, onde se usa algo assim: comunicação com fornecedores, né? Esse é um nível tático. É a hora que você fala com o fornecedor, é a hora que você fala com um cliente de atacado, né? Então você tem ali um nível tático, é um nível que não é para o usuário comum, é para uma relação mais gerencial, né? Quando você tem um sistema de apoio à decisão internamente na empresa, você já é um outro tipo de sistema. Eu posso trabalhar em cima de dados como contas a pagar e receber, folha de pagamento, posso trabalhar com recursos humanos, eu posso trabalhar com acompanhamento de produção, né? Os sistemas de apoio à decisão são interessantes nesse contexto, mas eles se tornam mais interessantes ainda quando se fala em termos de internet e comércio eletrônico, porque você tem uma nova fonte de dados que não está restrita ao mundo da empresa. Ali eu tenho um sistema de apoio à decisão que vai mesclar dados da empresa com dados que são absorvidos da rede como um todo. Então, os sistemas de apoio à decisão são bastante interessantes para a parte de e-business, direcionando alguns nichos de mercado específicos, né? E também, com a multiplicidade de informação que existe, o SAID passa a disponibilizar informações para todos os níveis hierárquicos da empresa, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser um canal, o SAID, né, pode ser um canal de informações para o nível estratégico, quando compara com dados externos, ele também é para o nível gerencial, quando controla a parte de vendas que foram efetuadas e tudo mais, interno ou externamente, né? E você ainda tem o nível operacional, onde o cara pode, de repente, através de um site, acompanhar, por exemplo, um sistema de atendimento ao cliente, quantos atendimentos ele fez, ou qual é o nível de satisfação com relação aos seus atendimentos, né? Isso já é um nível operacional, mas um site pode permitir isso, né? Bom, então assim, o que é de novo nesse ambiente, né? A internet já se tornou uma coisa comum para a gente. O que há de mais novo nesse ambiente é o surgimento do Big Data, né? O Big Data está trazendo agora toda uma série de elementos estratégicos bem interessantes que estão se aproveitando justamente dessa massa, essa grande massa de dados que existe na internet e que tende a aumentar ainda mais agora com os elementos de IoT, que é o Internet of Things, né? Que pode de repente mesclar dados de GPS, com câmeras,
com dados gerais de dispositivos, relógios eletrônicos e tudo mais, né? Isso vai trazer também novas opções em termos estratégicos, novos direcionamentos, um novo nível de competitividade para as empresas.